quais são os primeiros estímulos que nós, seres humanos, precisamos ter para fazer um bom desenvolvimento dessas estruturas? O primeiro estímulo, então, que nós, seres humanos, precisamos para desenvolver toda essa região crânio-mandibular, chama-se amamentação. Sim, a amamentação, além de ter todo um componente afetivo e de ligação entre a mãe e o filho, a questão nutricional, ela tem um fator preponderante no desenvolvimento das estruturas crânio-mandibulares e da respiração nasal. Porque quando a criança ela faz a sucção do leite materno, ela exerce uma função muscular muito grande com a mandíbula, com a pressão dos lábios, e ela vai desenvolvendo essas estruturas, ela traciona a mandíbula para frente, porque nós nascemos com a mandíbula ligeiramente para trás, uma pequena retrusão mandibular. Então, quando nós realizamos esse tracionamento, nós já começamos o desenvolvimento dessa articulação. Essa criança vai respirar pelo nariz, vai oxigenar melhor o seu organismo, vai provocar uma tração muscular e óssea, o que vai fazer com que esse sistema, essa face se desenvolva. Porque nós temos os terços faciais, nós podemos dividir a face em terços faciais. O terço superior e o terço médio, eles são dois terços que são muito comandados pela genética, mas o terço inferior, que é essa parte aqui onde ocupa a mandíbula e a maxila, ele tem um desenvolvimento também, além de ter uma parte genética, tem uma grande parte de estímulos do ambiente, que começa aonde? Lá na amamentação. Então, se eu dou um estímulo de amamentação para o bebê, ele vai respirar pelo nariz. Por quê? Porque o lábio, ele traciona o mamilo e ele não solta. Então, a criança é obrigada a respirar pelo nariz, muito diferente do que a chupeta, um bico faz. O bico, além de sair muito leite, a criança não exerce força muscular nenhuma e ela, para não engasgar, ela posiciona a língua de uma forma inadequada para não engasgar e já começa todos os estímulos neurais de forma errada para essa criança. Primeiramente, é importante que nós ponderemos que tudo são espaços. Espaços que nós precisamos ter para realizar funções. Então, nós precisamos ter espaço intrabucal para que a língua ocupe o espaço dela, e ela tem uma importância muito grande na mastigação, na dicção, na própria respiração. Quem permite que essa língua se movimente lá dentro? O osso da mandíbula, que é o osso móvel que nós temos no crânio. Então, nós precisamos de algumas válvulas, vamos colocar assim dessa forma. Precisamos de válvulas que permitam que esses espaços realizem as suas funções. Essa imagem ilustra em esquema adaptado de Frankel 4 válvulas naturais importantes para o bom funcionamento de todo o sistema estomatognático e que promovem o crescimento harmonioso crânio-facial. A V1 é a válvula nasal. Quando a V1 está normal, o paciente realiza a inspiração e expiração pelo nariz, pelas vias aéreas superiores, e estimula o crescimento ósseo em todo o sistema, evitando o crescimento ou hipertrofia das adenoides. A V2 é a válvula do vedamento ou fechamento labial, que auxilia a respiração nasal. A V3 é a válvula palatina, que permitirá o fluxo do ar normalizado quando a língua que está dentro da cavidade bucal se posiciona corretamente sem ficar pressionada para trás e liberando o espaço de V3. A V4 é a válvula glótica, também dependente da posição da língua e da respiração nasal, para uma boa deglutição e passagem do fluxo de ar para a traqueia em direção aos pulmões. Podemos observar a importância desses estímulos neurais naturais para todo o funcionamento do organismo. Então, nós podemos observar o quanto a natureza é sábia.
primeiro estímulo importantíssimo para todos nós é a amamentação e, de preferência, que o bebê seja colocado da forma mais vertical possível, para que a sua deglutição seja da forma correta. O bebê tem que ser colocado da forma mais retinha. Nada de deitar o bebê. Experimenta engolir deitado. Né? Não sei por que nós imaginamos que um bebê vai deglutir deitado, já que nós adultos, que já temos todo um controle neural dessa região, não conseguimos. Então é muito importante que a gente atente para essas coisas da natureza. E depois, quando a criança começa a apresentar os dentinhos, o nascimento dos dentes, é importante que se ofereça uma alimentação mais sequinha e durinha para essa criança. Nada de alimentos batidos no liquidificador, que não vai estimular o crescimento dentário. E se essa criança, quando tiver com a dentição completinha, ela não mastigar coisas mais firmes e secas, ela vai ter atrofia óssea, ou seja, essas estruturas não vão crescer da forma correta. Como eu disse, precisa dos estímulos do ambiente, né? Se você tem 2 irmãos gêmeos, isso já foi feito, inclusive estudos, 2 irmãos gêmeos que receberam a mesma carga genética e um recebe os estímulos de amamentação, de mastigação de alimentos secos e duros, e o outro não recebe. As estruturas bucais, esse terço inferior da face, fica completamente diferente nos 2 irmãos, embora toda a carga genética seja semelhante. Então nós precisamos, né, do vedamento labial. Não podemos ter essa face, essa boca semi-aberta. Não podemos respirar pela boca, porque já hipertrofia as amígdalas, já faz um crescimento anormal, a língua já ocupa uma posição errada, né? Então precisamos ter o espaço intrabucal, respirar pelo nariz, vedamento labial, deglutição correta lá para os espaços posteriores, para que o fluxo do ar passe livremente na região correta até chegar na traqueia, nos brônquios, bronquíolos, etc., pulmões lá. É muito importante que nós exerçamos as funções orgânicas da forma correta. Mas suponhamos que essa criança, ou esse adolescente, ou mesmo o adulto não teve esse desenvolvimento. Significa que ele vai continuar assim para o resto da vida? Não. Nós temos que fazer o tratamento. Aí nós já vamos não para prevenção, mas para o tratamento dessa criança que já formou, por exemplo, todos os dentinhos de leite, mas formou de forma inadequada. Depois a gente vai fazer um estudo especial sobre isso. Ou o adolescente ou adulto que possuem atrofias, né, que tem os ossos atrofiados, atresiados, que não fez um crescimento correto. Então nós utilizamos tratamento sem dor, né, porque a ortopedia ela não provoca dor, e ela promove um desenvolvimento harmonioso desses sistemas que estão todos interligados. Não tem nada separado no corpo. Nós temos um organismo onde tudo se interliga e uma função vai atuar sobre outra. Nessa imagem, podemos ver alterações da forma e posição das arcadas dentárias. A primeira imagem dos modelos de gesso mostra no alto uma mandíbula atrofiada de adulto, com apinhamentos dentários. Embaixo, após o crescimento ósseo estimulado pelos aparelhos da ortopedia funcional dos maxilares, que além do crescimento ósseo, posicionam a mandíbula corretamente em relação ao crânio, sem exodontias ou extrações dentárias desnecessárias. A segunda imagem mostra no alto uma maxila também atrofiada, onde podemos notar deformidades na arcada. Embaixo, observamos o arco arredondado e harmonioso após o tratamento. Esse paciente melhorou sua função respiratória, mastigatória, postural e estética. Liberou-se também de dores orofaciais que apresentava. À esquerda da imagem, uma menina com perfil alterado. Vejam a linha do queixo, pois apresentava grande retrusão mandibular e protrusão da maxila. Na última imagem, a menina, após a correção da problemática, com postura mandibular e arredondamento maxilar. Observem o perfil normalizado. Vamos permitir o desenvolvimento dos espaços. E como que nós permitimos isso? Através do estímulo à amamentação. Esse estímulo inicial tão importante para o bebê. Todos os sentidos que nós já falamos aqui hoje. Então, se você ainda não assinou o canal, assine o canal, dê o seu like,
Deixe aqui embaixo as suas dúvidas e sugestões para que nós possamos fazer novos vídeos. Espero que vocês possam refletir sobre tudo isso que foi falado e uma boa noite, uma noite maravilhosa para todos.